Olá pessoal, irei reportar uma mensagem de Henrique Cristo pertinente à situação atual no Brasil e no mundo. Caos social, Henrique Cristo alerta. O Apocalipse, prenúncio do fim do mundo. Esta mensagem foi enviada no final do ano 1998 ao então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, antes de principiar o segundo mandato. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestilências e terremotos em diversos lugares. Todas essas coisas são o princípio das dores. E então vereis o sinal do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículos 7 e 8. Assim falou Henrique Cristo. Se o governo que se inicia no ano vindouro, já no início do mandato, não instituir um supraministério priorizando a agricultura, secundado por um ministério sério, ativo, real, viável da educação, propiciando a reversão do êxodo rural, a volta do homem ao campo com dignidade, o caos social estará definitivamente implantado na terra de Santa Cruz e o Brasil amargará uma sangrenta guerra civil. Não basta, todavia, tão somente mandar o homem de volta ao campo. É necessário dar-lhe condições e vigiar para que não seja manipulado, aliciado pelos oportunistas de plantão. O supraministério da educação servirá também para que o camponês não se sinta atraído pela cidade para estudar. O ministro da educação tem que trabalhar afinado ao da agricultura para que o homem volte ao campo e seu filho tenha as mesmas condições de estudar que na cidade. Só assim ele retornará ao campo, se deterá no campo e será possível evitar a sangrenta guerra civil. Se o governo que se inicia não der prioridade a esses dois itens fundamentais, insisto em dizer, é inevitável o caos social. É necessário que o governo tome consciência de que muito mais importante do que construir penitenciárias e pagar salários intoleráveis aos parasitas do erário é construir uma vida digna para o homem do campo. Assim, ele não vai tornar-se, contra sua vontade, delinquente. Não será obrigado a vir para a cidade saquear supermercados, assaltar, assassinar, sequestrar. O governo que se inicia terá que dar prioridade ao homem do campo. Eu já adverti sobre esta imperiosa necessidade em 1980, quando estive reunido com o então presidente da Câmara dos Deputados, Flávio Marcílio, e alguns deputados e senadores. Eles anotaram tudo e as palavras foram ao vento. Já naquela época, eu havia dito que era necessário dar prioridade à agricultura. É tão urgente isto, tão relevante colocar a agricultura e a educação em primeiro plano, porque até a medicina é beneficiada. Uma boa educação propicia que se diminuam as doenças, posto que, na grande maioria dos casos, a prevenção a diversos males é ensinada na escola. Assim sendo, os hospitais desinchariam, melhorando a qualidade nos serviços de saúde. Também o Ministério da Justiça não terá tanto trabalho, não se sentirá tão encurralado, tão abarrotado se houver o principal, o homem do campo voltando para o campo. Enquanto o agricultor é menosprezado, marginalizado e humilhado, gastam-se 200 milhões de dólares para informatizar o voto. Se no Brasil houvesse uma real democracia e não uma farsa, uma falsa democracia, posto que não existe voto obrigatório na democracia real, o voto seria facultativo. O cidadão não seria obrigado a ir, como se gado fosse, empilhado nos ônibus, votar em alguém que não confia.
Os cidadãos brasileiros muitas vezes votam em protesto até para se vingar dos desgovernos e dos políticos que os obrigam, através de arcaicas e esdrúxulas leis, a votar. Se o sufrágio não fosse obrigatório, não seria preciso informatizá-lo, porque as cédulas poderiam facilmente ser contadas pelo método tradicional. O MEP é consciente de que não darão atenção às palavras de Henri Cristo, não o levarão a sério, mas ele terá cumprido sua missão, ele advertiu em tempo. Quando foi ao Congresso no dia 11 de novembro de 1998, expulsaram-no por haver manifestado essa advertência aos jornalistas presentes no Salão Verde. Unicamente a rede CNT divulgou o momento da expulsão e parte de seu pronunciamento. Veja o flagrante deste momento. Para tumultuar ainda mais o dia no Congresso, os fiéis que imploravam por ajuda, Henri Cristo não poupou críticas ao Congresso Nacional. Que onde construíram um painel de 7 milhões de dólares para tocar piano, enfim, aqui onde se fala em democracia, quando em verdade é uma farsa, porque democracia não tem voto obrigatório, falou tanto que acabou sendo expulso pelos seguranças da Câmara.